Chegamos aos créditos de Não Se Aceitam Devoluções. Então, vim aqui para casa da minha mãe porque como envolve maternidade, como envolve criação, como envolve família e drama, eu pensei que seria legal falar com a minha mãe sobre o filme, porque eu tinha indicado para ela o original. Não Se Aceitam Devoluções. Este aqui, brasileiro, é refilmagem de um filme Não Aceitamos Devoluções de 2013, filme mexicano, que eu indiquei para minha mãe, que agora eu descubro que ela não viu. Não viu? Não. Ela não viu. Para deixar você com vontade de assistir a um filme que eu indiquei não só para minha mãe, para bastante gente que eu conheço, que eu mesmo vi 4, 5 vezes, que eu chorei nas 4, 5 vezes, não tanto quanto nas 2 primeiras talvez, mas sim me emociono até hoje revendo o filme. E por que eu me emociono tanto? Porque eu fui criado com o México. Poxa, eu fui criado com um Todinho junto com Chaves. Fui criado com Nescau mais leite condensado. Pegava o leite condensado, colocava no Nescauzinho, aquele pote pequeno, e mandava ver. E assistindo a Carrossel. E até hoje me vejo pegando alguns clipes no YouTube de Carrossel. Até hoje me pego assistindo Chaves na televisão. E por quê? Porque tem muito coração empregado, tanto em Chaves quanto em Carrossel. Não Aceitamos Devoluções, de 2013, é um clássico mexicano instantâneo. Não Aceitamos Devoluções é puro coração, focado no coração. Não pensa em ser cinemão como Cuarón, como Del Toro, como Iñárritu. E não estou aqui dizendo que Iñárritu, Del Toro, Cuarón não tem coração em seus filmes. Tem bastante coração em seus filmes, a gente pode ver isso. Mas também tem muita técnica empregada, né? Muita fotografia impecável. A questão não é essa aqui em 2013. De Não Aceitamos Devoluções. A questão é, só temos coração, vamos embora! Se você ainda não despertou para assistir o filme original de 2013, vou dizer mais, é um filme que arrebatou 44 milhões no México. 44 milhões no México é recorde. O maior recorde mexicano nos cinemas é Não Aceitamos Devoluções. Não bastou para você querer ver ainda? 100 milhões arrecadou o filme no mundo todo, 44 só nos Estados Unidos, 44 milhões, esse filme que não é do Iñárritu, não é do Cuarón, não é do Del Toro. Aliás, nem Cuarón, Iñárritu, Del Toro em alguns dos seus filmes conseguiu 44 milhões. Pode pesquisar, não tô chutando, tô apostando, mas você vai ver que nem eles conseguiram em alguns dos seus filmes 44 milhões. E Não Aceitamos Devoluções conseguiu, cara. Isso é um feito. E no Brasil, curiosamente, fez 140 mil dólares. Que é isso? É nada perto dessas duas bilheterias do México e dos Estados Unidos. Pronto, a partir de agora, spoiler, tanto do original quanto do remake. Até porque não tem como falar de um remake, eu acho, sem falar do original. Então, né, por sua vez, estou falando do remake e do original também. Então, spoiler dos dois. Foi? Eu fiquei curioso quando eu soube da existência desse remake. Não estou dizendo que eu queria esse remake. Muitas vezes a gente não quer a existência desses remakes, mas curioso eu fiquei. Por quê? Em primeiro lugar, quando vem um remake, é a grande oportunidade para quem é fã do original de o pessoal descobrir o original. Muita gente às vezes não conhece a existência do original e quando vem o remake diz, pô, isso aí é um filme baseado no filme original de tanto tempo atrás, enfim, com essa história, pô, quero ver o original. Às vezes o pessoal não vai atrás, mas é uma oportunidade, ok? E por isso que eu gostei, fiquei curioso. Pô, que legal que existe. Nesse sentido, eu acho bacana existir remake. O pessoal pode ir atrás do original. Outra coisa que me deixou curioso foi o fato do Leandro Hassum ser o escolhido para fazer o personagem do Eugenio Derbez no original. Eu gosto muito do Leandro Hassum, por sinal, acho ele parecido fisicamente com o Eugenio Derbez, que interpretou, então, o pai no filme de 2013. Outra coisa que deixou eu realmente muito curioso quanto a ver a performance aqui do Leandro Hassum é que não sai da minha cabeça a entrevista que ele deu para o Jô Soares. Ele deu algumas, acredito eu, entrevistas no Jô ao longo dos anos do Jô na Globo. Mas essa entrevista você pode achar no YouTube. Essa entrevista que ele fala da mãe dele. Leandro Hassum comenta sobre a mãe dele, é hilário. Eu aqui vou tentar falar alguma coisa, mas não vai ser engraçado jamais como o Leandro Hassum. Mas o Leandro Hassum fala sobre questões onde ele tinha medo. Por exemplo, ele com medo de dormir com uma luz apagada. Ele dizia, mãe, pode deixar a luz acesa aí? E a mãe dele, quando você apagar a luz, você pode deixar qualquer luz acesa. Enquanto isso, você fica aí no escuro. Inclusive ia pra rua fazer barulho, tipo, pra apavorar o Leandro Hassum. Ele conta também sobre ele ir numa tia. Tu viu esse vídeo já, mãe? Oferece daí café, ele aceita o café e diz que estava quente, aquele café que é tudo quente, até o cheiro é quente, a xícara é quente, sabe? Tudo quente demais.
Daí a mãe dele fica só olhando pra ele assim, depois de ele já ter aceito, né? Ela não gostou que ele aceitou o café. Então ele vai pegar o café e tá quente demais e ela assim, toma, agora toma. Demais, é muito bom. Vai atrás dessa entrevista do Jô que ele fala da mãe dele. Então a mãe dele, colocando ele em situações assim, onde ele dizia já ter medo, é a mãe dele fazendo ele ter coragem ou não. Não sei se era essa a ideia da mãe do Hassum, mas bate muito com a persona do pai do Eugenio Derbez, o avô desta menina, no original. O avô colocava, o pai então do Eugenio, colocava o menino sob situações onde ele tinha medo, para ele então aprender a enfrentar a vida. E essa era a gênese do filme, coragem. Partia daí o original. O pai do Eugenio, avô então da menina, era onipresente durante o filme inteiro, do começo ao fim, o avô estava presente de alguma maneira. Eu pensei então, poxa, somado com essa ideia que o Leandro Hassum aí apresentou da mãe dele, ele tem tudo para fazer esse personagem, porque ele experienciou, tal qual o pai do Eugenio no filme, a mãe dele na vida real. Então ele tem carga dramática para isso. A minha surpresa é que não se aceitam devoluções, ignora a existência do pai do personagem. Não tem o avô. Como assim? Não sei se é por causa da metragem, porque o original tem 2 horas, o filme brasileiro tem 1h30, então é isso? Vamos tirar o avô e a gente tira meia hora do filme? Eu não sei porquê, cara, mas foi, na minha opinião, equivocada essa ideia. Outra coisa, não aceitamos devoluções, que é o título, tá falando também da passagem aí dos mexicanos que vão tentar a vida nos Estados Unidos e não são devolvidos. Alguns são, alguns a gente sabe que fica no caminho, morrem nessa tentativa de passar pela fronteira. Não aceitamos devoluções, o título também conversa com a questão dos Estados Unidos se apropriar de território mexicano e não devolver esse território mexicano. Inclusive, hoje fala mais do que nunca, né, com o seu Donald Trump e o muro querendo separar México e Estados Unidos. Então, na minha opinião, não tem como fugir dessa relação México-Estados Unidos. Fora que o Eugenio Derbez, ele vai para os Estados Unidos, assim como o Leandro Hassum, personagem do pai dessa menina, vai para os Estados Unidos ser dublê. Então, como dublê, subemprego, né, ele está dando a vida dele para um americano, um grande ator que está ganhando muito mais dinheiro que ele. Sabe, porra, ele não quer falar inglês. Quero deixar claro que o filme também não é panfletário, ok? Essa é a minha leitura. O filme em nenhum momento claramente fala sobre isso. Eu que estou sugerindo que o filme tenha essa mensagem. Eugenio Derbez, o personagem, quando vai ser dublê nos Estados Unidos, não fala em inglês, ele não aprende inglês em 6 anos, mas em nenhum momento ele diz, não, vou me sujeitar a falar essa língua desse país que roubou meu território. Em nenhum momento se fala isso. Eu estou sugerindo que tenha essa mensagem no filme. Dá para dizer que existe essa mensagem aqui? Eu acho que não é nem clara e nem subliminar. Não consigo. Dá para ver por causa do primeiro filme, do original. Dá para tentar fazer essa leitura, já que eu fiz no primeiro, faço essa leitura agora. O brasileiro que está com subemprego nos Estados Unidos, também não fala inglês, mas não acho que ele abraçou isso, assim como, na minha opinião, abraça o original, esse subtexto. Eu acho que o filme aqui brasileiro, a refilmagem, não abraça esse subtexto. Parece que está mesmo só repetindo o original, e repetindo dessa forma, confusa em muitos momentos. A mãe da menina, então a mulher que se relacionou com o Leandro Hassum e então ficou grávida, ela fala, né, ela fala mexicano. Eu não sei se ela é americana, eu perdi isso no filme. Ela fala pouquíssimo inglês, acho que só uma palavra ou outra. Eu não entendi por que ela não fala em português fluente e em inglês. Eu realmente não entendi, eu fiquei confuso em algumas questões do filme. Outra coisa que eu fiquei sem entender por que não deram foco aqui no remake é que no original o diretor que vai contratar o pai dessa criança, o mexicano então, para fazer dinheiro nos Estados Unidos, ele contrata, em primeiro lugar, só pensando nele mesmo, né, para fazer dinheiro, enfim, tem um dublê que tope tudo por dinheiro, literalmente, mas ele acaba virando um best, ele vira um friend do pai. Aqui não apostaram nisso, porque não dá para entender essa química. Aliás, não se vê química nenhuma, não se vê essa relação de amizade. Por que não colocaram o Zé Brito, que é um puta de um ator, sou apaixonado, fazia tempo que eu não via o Zé Brito. Por que não colocaram ele como o diretor?
Ah, porque ele não ia convencer falando inglês? Mas nem no original isso importava. O cara falava inglês, falava em espanhol. É isso que importa, cara. O cara tem química, a gente comprar a amizade dos dois. Falemos então agora da personagem principal, na minha opinião, a filha. Aí então, se comparar com o original, e é difícil dissociar as imagens que eu tenho do original, fica bem complicado. Porque no original eu acredito que tinha mais tempo na evolução pai e filha. Aqui as cenas são rápidas, lá também no original eram rápidas as cenas pai e filha, mas eu acredito na lembrança que eu tenho que eram mais cenas. Mas também não é o grande problema. O grande problema para mim, e esse era um dos grandes problemas de refilmar, o carisma não só do Eugenio Derbez, e aqui eu acredito que o Leandro Hassum tenha esse carisma de Eugenio Derbez. Então, faltava o quê? O carisma da criança, o talento da criança. Loreto Peralta, a menina que faz a filha do Eugenio Derbez, é um talento prodígio. Uma menina com carisma absurdo. Então, a menina aqui, Mariana Kifuri, estava com essa responsa nas costas. Ter o talento de Loreto Peralta e o carisma de Loreto Peralta. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para dizer que o filme de 2013 ganhou alguns prêmios. E alguns destes prêmios, a maioria dos prêmios que ganhou foram para a atriz Loreto Peralta. Responsabilidade que tinha a Mariana Kifuri. Eu não sei a idade da Mariana Kifuri aqui no filme brasileiro, mas ela tem que interpretar a personagem de 7 anos de idade, porque ali está falando 7 anos de idade tem a menina. A Mariana Kifuri não parece ter. Aparentemente, ela parece ter mais. É uma menina alta. A personalidade dela tampouco parece de uma menina de 7, parece que tem, vou dizer, 11, 12 anos. A Loreto, quando o filme saiu em 2013, tinha 9 anos de idade. Mas eu acredito que o filme tenha sido filmado em 2012. Então ela tinha 8 anos quando filmou o filme. Muito parecida com a idade que ela tinha que interpretar. No original, ela tinha 6 anos. O filme para quando ela tinha 6 anos, daí ele continua, para na evolução, né? Mostra um começo ali com uma evolução, 2, 3, 4, 5, 6, e ali 6 para. Então o filme segue 1h30 aí, ela com 6 anos de idade. Aqui o filme para quando a menina tem 7 anos de idade, então é 1 ano a mais, porque realmente, não estou errado, ela aparenta ter mais, com certeza mais do que 6, e com certeza, na minha opinião, mais do que 7. Então veja bem, se ela aparenta, na minha opinião, ter 11, 12 anos, parece que o filme pula. E a gente não acompanha esse pai com a filha durante todo esse tempo. 11, 12 anos, imagina, dá um pulo 11, 12 anos, e cadê essa emoção? Como é que eu vou comprar a relação dos dois? Compreende? No original, a Loreto Peralta, embora na vida real ter 8, 9 anos, então, por aí, ela aparentava sim ter 6 anos, porque ela era baixinha também. Então ela tinha toda a cara de uma criança de 6 anos, então cumpria essa missão. Parecia que ela estava tal qual o personagem estava dizendo que tinha. A química entre o Eugenio Derbez, o pai no original, com a Loreto Peralta era incrível. Eu acho, inclusive, maravilhoso que no original o Eugenio que dirige, escreve, produz e atua tem, assim, uma ausência de ego, deixa a menina Loreto Peralta brilhar. Inclusive, a menina rouba o filme, roubou os prêmios, inclusive, do filme, porque ela é o principal. Ela é a personagem principal, a filha. Aqui me parece não que o Leandro Hassum tá afim de roubar a cena da Mariana Kifuri, mas sim o foco do filme me parece que tá todo em cima do Leandro Hassum. A beleza do Nós Aceitamos Devoluções é que dentro desse exagero de comédia, de drama, porque é assim um dramalhão, é uma comédia escrachada, tinha um equilíbrio, morava um equilíbrio. Aqui parece que não existe esse equilíbrio. A ausência de uma trilha sonora que no original é muito legal, ganhou prêmio por sinal. Essa aqui é uma trilha sonora que eu acredito não tem personalidade. A ausência do foco na personagem da menina, a ausência do avô, que não existe mesmo, a ausência total, né? Não existe nem traço do avô. Enfim, isso tudo faz com que o remake não seja um clássico instantâneo. É muito difícil, nem gostaria que ele fosse um clássico instantâneo. Como é que um remake vai ser um clássico instantâneo se já o original é um clássico mexicano instantâneo? No final das contas, sem dramalhão, essas coisas acontecem. É difícil fazer remake. É difícil fazer remake de Chaves, até hoje não existe. É difícil fazer remake de Carrossel, existe, e eu não gosto. Só não falei do Chaves em Acapulco. A Chaves em Acapulco. Tem como refilmar aquilo? É um clássico. Se você não viu, acho difícil quem acompanhou Chaves não ter na lembrança Chaves em Acapulco. Poxa, cara.
Chaves em Acapulco. Vou me emocionar agora. Faltou isso, cara. Faltou eu me emocionar em Não Se Aceitam Devoluções. Como é que não tem a cena do avô no final no céu e a menina se jogando das nuvens e o avô pegando ela? Como não tem isso? Eu sei que aqui quis focar na menina, que a menina preparou o pai. Eu sei, eu não sou pai, mas eu acredito que meus 2 sobrinhos tenham preparado o meu irmão para coisas que ele jamais teria imaginado passar, assim como minha cunhada. Eu acredito piamente nisso. Então aqui o filme quis passar que a menina ter nascido e o pai ter se colocado à prova, o pai ter que cuidar dessa menina, senão ela não teria como ser cuidado, que a mãe desapareceu. Isso fez com que o cara se tornasse corajoso, o Leandro Hassum criasse coragem. Coragem que agora ele vai ter que ter para lidar com a vida sem a filha. Mas me pega mais o original. Com certeza um comentário super, extremamente pessoal. Eu não tive avô, nem paterno, nem materno. Eu nasci e eles já estavam mortos. Então, me pegou muito isso no filme, sabe? A questão do avô. Mas é isso, desejo do fundo do coração um sucesso para o remake aqui no Brasil e sucesso para você que for atrás do original e encontrar. Beijo.